Bom dia para todos. Bom dia, Denise, bom dia, Júlio, amigos presentes. Bom dia aos nossos amigos da rede Amigo Espírita, companheiros da Casa da FEAC, Casa de Kardec, aos nossos também web ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió, a todos aqueles que posteriormente acessarão esse material que está sendo gravado e disponibilizado através da internet, com as plataformas da Rede Amigo Espírita do YouTube, do Facebook, como também do material que nós disponibilizamos no site da nossa querida FEAC, que é o site www.feac.org.br, no espaço palestras. Nós vamos encontrar esse material em áudio, em vídeo, como os demais programas que nós gravamos ao longo da semana. Com muita alegria, nós estamos retornando para o estudo do Apocalipse à luz da doutrina espírita, o Apocalipse de João Evangelista, que é o último livro da Bíblia. E hoje o nosso tema é desafiador para nós, né? O significado da morte, da peste, da fome, dentro dessas linhas do Apocalipse. Então nós vamos iniciar o trabalho, como fazemos, com a leitura do capítulo que estamos estudando, que é o capítulo 6º, a abertura dos primeiros 6 selos. Nós vamos ler do versículo 1º ao versículo 8º. Primeiro versículo. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, com peste e com as feras da terra. Pronto. Nós vamos observar nessa dinâmica do estudo, principalmente vocês que estão conosco aí ao longo das semanas, que a conjugação dos 4 cavaleiros do Apocalipse definem para nós os aspectos da dinâmica operacional da evolução. E eles estão associados aos 4 animais que estudamos anteriormente, pela ordem. Estão lembrados? Primeiro, o cavalo branco aqui,
os animais, qual foi o primeiro animal que nós estudamos que é referente ao cavalo branco? O leão. O leão, que para nós agora se torna o leão da tribo de Judá, que é o Cristo. É o cavaleiro que está montado sobre o cavalo branco. O cavalo branco representando a expressão fidedigna do que o cavaleiro traz. O cavalo branco, hoje, para nós é a doutrina espírita que tem esse compromisso. Também falamos do segundo animal que tem a ver com esse cavaleiro do cavalo vermelho. Qual o cavalo vermelho? Vocês estão lembrados qual que é o segundo animal que estudamos no Apocalipse? O primeiro foi o leão, o segundo foi? Que tem a ver com o cavalo vermelho, Júlio? Bezerro. O bezerro, que define o trabalho, o sacrifício. Estão lembrados? O terceiro animal que estudamos anteriormente foi o homem. Não foi? Sim. Que ele tem a ver agora com o cavalo negro. E esse cavalo negro é que vai representar a morte. Não é isso? Então nós vamos estar trabalhando com ele aqui. E só para lembrar, e o último animal que estudamos lá atrás foi a águia. E a águia da sabedoria, ela vai ter um projeto aqui extraordinário, aliado com esse cavalo amarelo que nós vamos estar trabalhando aqui hoje. Então vamos relembrar alguns aspectos importantes para a gente. Que, na verdade, essas facetas aqui caracterizam um prisma que vai decompondo a luz branca. Certo? Desde o infravermelho até o ultravioleta. São cores no espectro. Então, na verdade, nós não estamos aqui para trabalhar os aspectos de fora. Estamos aqui para falar do movimento interno. Então, se o prisma decompõe a luz branca, aqui o nosso desafio é trabalhar, no caso, a decomposição em nível moral. Então, nós vamos procurar estratificar para fazer um ajuste e entendermos como que acontece esse processo evolutivo. Então, o cavalo branco, dele parte todo o projeto evolutivo. O cavalo branco, na verdade, ele, diga de passagem, é importante a gente lembrar, que ele é que vai receber a dinâmica da autoridade. Por isso é que o cavaleiro branco tinha um arco em torno dele. É o arco aqui, ele fala do arco-íris. Estão lembrados que a gente trabalhou aqui? E é dado a coroa. Só recebe a coroa quando esse cavalo branco domina. E ele é representado pelos outros cavalos. Até aqui tudo tranquilo? Porque o cavalo branco por si só ele não opera na nossa intimidade. Ele precisa dos outros cavalos. Não é? Então nós vamos lembrando que o cavalo vermelho, o cavaleiro vermelho, é aquele que começa a operar para tirar a paz da terra. Lembram que nós trabalhamos qual que é também a expressão do cavalo vermelho, além dele ser o cordeiro? O cordeiro é que se sacrifica. O cordeiro é que opera. Portanto, o cavalo vermelho representa a nossa posição evolutiva. O cavalo vermelho representa o nosso piso, aonde que nós já chegamos. E de acordo com esse movimento do cavalo vermelho, surge então a abertura do terceiro selo, que é o cavalo preto, e que é aquele que carregava a balança na mão. A balança é a medida. Então, na verdade, quando o cavalo branco solta a luz, prestem atenção nisso. Quando a luz se faz, o que vai surgir em decorrência da luz? Treva. É o cavalo preto. Então o cavalo preto emerge quando você acende um farol. E é interessante a gente lembrar o seguinte, que o que está quieto está sem movimento, óbvio. Se está sem movimento, é energia estática, concorda?
Então, o cavalo preto representa forças magnéticas estáticas que estão guardadas dentro da gente. Está correto, Júlio? Sim. Então, quando você acende uma luz, naturalmente, essa luz, ela é uma luz que dimana do pensamento, e o pensamento, ele movimenta com energias eletromagnéticas, certo? Então, o reflexo esboça a emotividade plasma a ação, a atitude determina a palavra e a ação. Esse é o movimento da luz. Então, se acende uma luz, essa luz vai refletir dentro da gente. Quer um exemplo? Solta uma palavra aqui, paciência. Paciência. Na hora que você solta essa palavra paciência, é uma ideia. Essa ideia é luz. Essa luz, quando ela é decodificada por nós, ela está sendo refletida e ela vai despertar o que está adormecido. Esse é o mecanismo. Tem mistério? Nem não. A gente começa a falar, no primeiro momento a gente assusta. Nossa, que coisa complicada. Mas não, é simples. Aí, e isso caracteriza para nós que o que estava acomodado como treva, quando é acionado, ou melhor, antes de ser incomodado, estava quieto. Quando a luz se faz, ele passa a ser treva. Por que treva? Porque ele estava acomodado. Você chega e solta sei lá, abre uma porta para entrar um vento. O vento vai chegar na poeira que estava quieta, essa poeira vai se movimentar. A partir do momento que ela começa a se movimentar, ela é treva. Porque ela está sendo movimentada sem consciência. Captou? Pegaram aí o que eu estou dizendo? Mas a partir do momento que ela se movimenta sem consciência, ela vai se movimentar e encontrar retorno, respostas pelo movimento. E esta resposta é o desafio para que o cavalo preto saia da condição daquele cavalo que proporciona morte e seja um cavalo conduzido para que ele promova a vida. Ele vai promover a vida quando o cavalo preto perceber a importância de caminhar junto com o cavalo branco. Preto e branco. Preto e branco. São cores antagônicas, concorda? A definir o seguinte, que são forças contrárias. Não é isso, Júlio? Elas têm, aliás, contrárias no sentido de direção, mas elas são potências que necessitam uma das outras. Uhum. Quer falar sobre esse aspecto? Não. Deu aí, gente, a importância? Então, quando a gente observa alguma coisa que nos incomoda, esse incômodo, na verdade, ele está falando que há algo que está morrendo. A morte é um incômodo, não é? Por que a morte é um incômodo? Porque seremos convidados a mudar. Então tem pessoas que desencarnam sem saber o processo. Morrem. Mas, na verdade, morrem biologicamente, porque continuam vivas. A morte que nós estamos referindo aqui é a morte espiritual. Para que haja mudança, tem que ter morte. Se não tiver morte, não tem renascimento. Então tem espírito que desencarna e continua vivo. Vivo, movimentando naquela ilusão que ele se apoiou. Aí chega lá no mundo espiritual que ele vai tomar consciência do processo ilusório que ele está vivenciando. E quando ele descobre, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter a segunda morte. A segunda morte é que é importante, não é a primeira, não. A primeira morte é só impacto. Vamos falar, nós estou falando daquele que desencarnou, foi para o mundo espiritual e vai despertar lá. Agora vamos falar quem ficou. Ele está convivendo com aquela pessoa que estava viva, encarnada. Essa pessoa morre. Ou seja, não, nesse caso a pessoa desencarna. Uhum.
A pessoa desencarnou. Mas para quem ficou é morte. Morreu. Que será de mim? Olha o cavalo preto aí, sendo tocado pela luz da desencarnação do outro. Agora a ideia ficou clara. Não ficou? Pegou aí? Mas tem outros que estão lá no velório e falam assim, descansou. O que fala? Descansou. Não funcionou o mecanismo de indução psicológica importante para que ele desperte. Não, Carlos Alberto, mas ele falou descansou porque ele tem consciência. Tá bom, ele tem consciência. Consciência do quê? Porque quando eu falo descansou, na verdade, eu estou me movimentando dentro de um contexto puramente de uma morte interessante. A morte da acomodação. Aí eu quero, ao invés de permitir que a vida ressurja, eu quero continuar patrocinando a morte. Porque assim não mexe com nada, vai continuar tudo do mesmo jeito. Tem gente que desencarna, o outro fala assim, meu Deus, fulano morreu. Vou ter que mexer com o testamento. Vou ter que fazer isso. Vou ter que fazer aquilo. Para ele é uma morte. Mas na verdade está sendo um convite para a vida. Porque ele estava morte na dependência do outro. Se o outro morreu e ele tem que se movimentar, na verdade é vida para ele. Mas num primeiro momento é morte, porque ele vai ter que sair da cadeira da acomodação. Júlio, diga. Isso não estava no script. Mas é necessário a gente lembrar então, porque nós vamos entrar agora no aspecto do cavalo amarelo e nós vamos voltar de novo para os outros. Calma, não se preocupe. Nós não estamos com pressa. Então surge o cavalo amarelo, que é o versículo 8º, que diz assim, e olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinham por nome morte, e o inferno o regula, ou o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Então vamos começar do final. Foi dado para o cavaleiro que estava sentado sobre o cavalo amarelo o quê? Espada. Espada. Qual é o símbolo da espada? Já estudamos aqui. A espada é a verdade, que se torna verdade quando a espada é utilizada no seu sentido de expressão. Porque a espada embainhada, guardada, tem significado nenhum a não ser ornamento. A espada só passa a ter função quando ela é empunhada. Certo? Você tirou a espada da bainha. Aí você vai empunhar a espada. O que significa isso? É quando você... A ideia que tu teve, você transforma ela em atitude. No caso aqui, a ideia se torna atitude, primeiro através da palavra. Então, espada é a palavra. Vamos trabalhar nesse sentido. Já ouviram dizer que a palavra tem poder? E a gente estudou anteriormente no Apocalipse que a espada é de 2 gumes. A espada tem 2 gumes. Ela corta de um lado e corta de outro, certinho? Então vamos pensar o seguinte, o poder da palavra, ela penetra, ela é atirada e depois ela é recolhida. Então ela corta de um jeito e quando você recolhe ela corta de outro. Concorda? Não é assim? É ou não é, gente? Vocês estão aqui? Então tá bom. Ou vocês estão lá no Highlander, lá com a espada dele? Ou com a espada do Ricardo, Thor. Do Thor. Não, o Thor tem martelo. É martelo. Só, Thor é martelo. Aí você me julgou lá no Olimpo. Agora é machado. É. Então vamos falar da espada lá do Coração de Leão, né? Do Ricardo. Vamos falar enfim, a espada cruzada, Excalibur. Vamos falar, tem muita espada por aí.
a espada dos gladiadores. Vamos pensar o seguinte, que a espada então é uma palavra. A palavra, o objetivo dela é positivo. Quando a gente estuda o livro Evolução em Dois Mundos, quando é que o espírito, o homem, ele adquire a condição de pensar continuamente? Nós emergimos dos reinos inferiores. Quando o animal não tem pensamento contínuo, o homem tem. Por que o homem tem o pensamento contínuo? Por que o pensamento se fixou na dinâmica operacional sem ruptura? O animal tem ideias relâmpagos. Um cão, muitas vezes ele está olhando para você, mas ele está adormecido. Você está assim, olha que maravilha, meu cãozinho tá me namorando. Como esse cãozinho gosta de mim. Aí tem as viagens da maionese. Tá bom, mas o cãozinho gosta. O cãozinho é fiel, né? É mais fiel que os humanos. Mas tudo bem, porque os humanos deixam de ser infiéis porque prostituem, porque conspurcam. Tá bom, já te atendi. Deixa eu voltar para o centro. Porque eles não gostam de perder viagem. Então vamos voltar. Então o que acontece? Quando o homem primitivo começou a pronunciar a palavra, ali ele começa a fundamentar o pensamento. Vocês têm que estudar aí o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. Isso é extraordinário. Então a palavra fixa o pensamento. Certo? Então aí a palavra, na verdade, ela trabalha com o pensamento e ela cria toda uma dinâmica operacional da vida. Então quando você pensa, você existe, disse o Descartes. Se você pensou, você está, na verdade, produzindo. Você está se lançando na evolução. Então, quando você verbaliza, você está dando vida ao que você pensou. Então, nós aprendemos falando. Nós aprendemos fazendo, não é pensando apenas. Deu aí? Então, a palavra tem um sentido positivo. Agora é interessante porque, como ela constrói, ela também destrói. Destrói o quê? Um conceito anterior. Uma maneira de ver até então, antes de ouvir aquela palavra. Lembra que eu soltei a palavra aqui, paciência? Eu falei que era a luz do cavalo branco, que vai movimentar o cavalo preto? Estão lembrados? Então, na verdade, a palavra paciência ela tem um sentido positivo. Mas quando ela é observada por nós, ela terá um sentido de destruição. Porque eu verificarei que eu sou impaciente. Então eu tenho que trabalhar para reconstruir. Então, para que nasça a morte. Deu aí? Então, o poder para matar, o símbolo da morte aqui do Apocalipse, está vinculado exatamente a essa condição da gente ceder para que o novo surja. Eu queria fazer um comentário rápido, tá? Não vou me estender. Uma companheira que nos acompanha no chat foi abordada por algumas pessoas na região que ela mora, que tem muita gente em pânico, porque estão assistindo a novela O Apocalipse. Isso é só um comentário, tá bom, gente? Só um comentário. Que eu não vim aqui falar de novela, nem eu assisto. Quando eu podia, eu assistia Janete Claire, Irmãos Coragem, hein? Selva de Pé. Não é do meu tempo, isso não. Sabe? Nem sei o que você está falando. Aquelas novelas antigas, eu tinha tempo de assistir, né? Eu lembrei da Dines Fati aqui, ó. Dines Fati, Renata Sorrati. Dines Fati está no mundo espiritual. Já está no mundo. Então deve estar assistindo Apocalipse conosco aqui, porque ela não pode participar da novela Apocalipse como atora. Mas essa novela Apocalipse está deixando muita gente em pânico. Em pânico. E, na verdade, é uma interpretação que causa morte. Agora, essas pessoas que estão em pânico, elas estão sendo convidadas para se movimentar. Aí alguém procurou a Rede Amigo Espírita, as nossas transmissões,
Porque eles querem entender o que é o Apocalipse. Então elas ficaram em pânico lá graças ao escândalo da novela. E esse movimento que causou morte fez com que elas fossem para a internet, pegassem o livro, mandassem um e-mail. E elas foram parar, por exemplo, aqui no nosso trabalho. E aqui elas estão vendo o seguinte, que isso aí é jardim de infância, não é para você ter pânico, porque na verdade nós temos que estar atentos a esse movimento que nos deixa apreensivos, é diferente. Apreensivos em qual sentido? De que o mundo vai acabar? De um processo finalístico? Não. Nós estamos apreensivos porque nós estamos começando a olhar para dentro da gente e verificando que nós temos uma batalha importante para realizar. Então, voltando, a palavra ela penetra no sentido positivo. Mas quando a espada retorna, ela é destrutiva. A definir que existe uma dualidade no processo evolutivo. Existe a lei de progresso e a lei de destruição. O progresso joga para cima. A destruição joga para baixo. Nós tivemos uma cena aí triste essa semana de um prédio desocupado em São Paulo, que teve um acidente, né, uma calamidade, pegou fogo, morreram muitas pessoas, não foi? A gente vê uma cena dessa. Aí você vê em poucos minutos, segundos, o prédio vem abaixo. Não precisou de implodir, né, com bomba, não. Foi um processo natural decorrente de um acidente. Isso comove a gente, não comove? Você vê aquelas cenas ali, pessoas carentes que foram ocupar lá porque não tinham onde morar. Então isso é um problema social, certo? E que mexe com todos aqueles que viram as cenas do mundo inteiro. Agora, qual que é o efeito disso para cada um daqueles que desencarnaram? Vamos pensar. Nós temos doutrina espírita aqui. De repente, aquele acidente é uma palavra que os visitou. Como assim? Um convite para um processo de rever e recomeçar uma nova vida. Eles não desencarnaram fora de um planejamento. Eles estavam reunidos ali, movidos por uma necessidade humana, material, econômica, mas por um planejamento do alto. Então desencarnou em massa ali, em grupo. Este agrupamento vai chegar no mundo espiritual porque foi impulsionado, portanto, por um cavalo branco, que na verdade despertou, pela operação do cavalo vermelho, o surgimento de um cavalo preto, que trouxe morte. E que vai repercutir agora como um cavalo amarelo. Agora nós chegamos no cavalo amarelo. Que o cavalo amarelo é a peste. É a febre, né? O cavalo preto é que é peste. Eu vou voltar. O cavalo amarelo é a febre. Não tem a febre amarela? Fala para mim, por que se instaura a febre? A febre é o organismo que está reagindo, lutando contra o invasor, que é uma bactéria ou um vírus. No caso da febre, é um vírus. Então, no caso da febre amarela, é o vírus. Então, a febre vem como uma reação. Então, você pode dizer a luta interna para debelar a invasão microbiana. Então, olha aqui, vamos voltar para o texto, eu te devolvo. Eis um cavalo amarelo, que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com a peste, e com as feras da terra. Então, nós podemos dizer que a febre aqui é como se fosse a manifestação das feras. As próprias feras internas, né? Do ponto de vista aí da doença, o próprio organismo, a organização biológica, elaborada nos milênios, pela repetição,
em que todo o processo de defesa foi sendo instaurado ao longo dos milênios, automatizado na intimidade. Vai reagir de forma a debelar a invasão, certo? Então nós estamos trabalhando aqui para implementar novos valores que vão proporcionar uma profilaxia também automatizada no tempo. Porque toda essa problemática é reação em função do conceito equivocado que foi alimentado no tempo. No caso, tirando fora a questão microbiana. Porque nós temos as febres aí, os desajustes, os desequilíbrios, os medos. Medo do apocalipse, medo da morte. Por quê? Porque não temos um sistema de defesa instaurado ainda de forma automatizada. Então você está dizendo o seguinte, que nós temos, no caso, as feras, que representa a febre, no seu sentido negativo. Exato. Então vamos trabalhar no sentido negativo também. Vamos continuar com os outros animais. Então, por exemplo, o cavalo negro. O cavalo negro aqui, nós vamos ter a questão da peste. Peste negra. Fala da peste negra para nós, que se instaurou no ano de 1337 na Europa. Peste negra que veio da China, né? É transmitida por ratos, parece que veio da China. Uhum. Começou a haver um intercâmbio maior de comércio, mercadorias. E como não havia, evidentemente, não havia saneamento básico, não havia investimento em saúde, por exemplo, não havia descobertas científicas que nós temos hoje, que proporcionam profilaxia e saúde, não havia naquele tempo. Havia predisposição mental do desajuste, carecendo de reajustamento. E nesse caso aí, o reajustamento por meio da peste, das doenças, das dificuldades, instaurou-se. Então a peste negra. Mas só pegava a peste negra aqueles que tinham a predisposição, a necessidade. E o interessante é que, historicamente, esses surtos de peste na Europa, enfim, foram espalhando pela África, enfim, até ela foi debelada, mas até o ano de 1890, quer dizer, nós temos aí quase 700 anos, 7 séculos, que a peste dizimou quase um terço da população do mundo da época. E fazendo uma comparação com os tempos atuais, em que aqui nós tivemos... um quarto, aqui é o percentual. Aqui. Um quarto. Que nós tivemos, no início dos anos 80, o surgimento da AIDS, que muita gente pensou que a AIDS fosse dizimar, como a peste negra dizimou naqueles tempos antigos. Mas nós vemos aí o avanço da ciência. Hoje, praticamente, ninguém mais desencarna de AIDS se fizer o tratamento. O tratamento, a pessoa tem uma vida normal. Então nós vemos o avanço, como vai se dando o avanço, o progresso material, o progresso científico vai debelando as complexidades. Então hoje nós temos mais as síndromes psíquicas, psicológicas, depressão, que a ciência ainda não consegue debelar, por exemplo, porque falta a ciência abrir-se para o valor espiritual, que é a última, vamos dizer que seja a última fronteira, e falta para a ciência descortinar essa fronteira, para compreender a origem da doença, dos problemas emocionais que a doutrina espírita, com que a doutrina espírita contribui de forma eficaz, mas ainda existe uma grande má vontade com relação a isso. Então a gente observa o seguinte, sem entrar muito no mérito, por exemplo, que nós vamos encontrar nessa abordagem a questão da fome. A fome está associada ao cavalo vermelho. Então nós temos o aspecto positivo do cavalo vermelho e o aspecto complexo do cavalo vermelho. Porque o cavalo vermelho,
nós trabalhamos aqui que ele representa o piso da evolução. A vinculação do corpo espiritual na reencarnação com o corpo físico, os vínculos se dão pelos feixes nervosos, vibratórios, e pela própria elaboração das hemácias ao nível do sangue, que caracterizam inclusive os glóbulos vermelhos. E tem até o componente magnético aí, que é o ferro. O componente magnético, muito bem lembrado, o ferro. O ferro é um importante... Qual que é a função das hemácias na corrente sanguínea? Não é transportar o oxigênio e o ferro? Olha que interessante. Não é isso, Denise? Ou seja, a oxigenação e a alimentação também. A questão do ferro. Então, a vinculação do corpo espiritual com o corpo físico estabelece a oportunidade da operação do cavalo vermelho. Por isso é que ele é o cordeiro. E por isso que o espírito tem que reencarnar para evoluir. Exatamente, porque nós precisamos do corpo. Porque, inclusive, as nossas complicações, mazelas energéticas, elas são transferidas para o corpo físico. Então, as nossas doenças, na verdade, representam as nossas disfunções psíquicas, a nossa desarmonização intelecto-moral, a dinâmica complicada da nossa estrutura energética quando a gente perde a referência, a harmonia. Tudo isso tem efeito na nossa própria corrente sanguínea. Exato. Que vai, na verdade, favorecer ou desfavorecer o cumprimento das funções hepáticas, que vai, por consequência, contribuir na nossa questão, a questão renal, estomacal, nas funções e disfunções das funções genésicas. Observem bem. Então, na verdade, nós estamos estudando aqui um mecanismo de dinâmica psicológica, e é esse o grande alcance do Apocalipse. A gente está tirando o véu para a gente entrar dentro da gente mesmo, para a gente verificar que existe um universo que é de competência nossa reger. Quando você assume responsabilidade porque você vai conhecendo como que funciona, você vai deixando brotar o cavalo branco, que é o seu lado espiritual. Então os homens têm dificuldade de associar a parte espiritual com a parte científica. Por quê? Entendem que a parte espiritual tem a ver com religião. A religião que se concebe na Terra, teologia, por exemplo, ou práticas. A teologia no sentido de estudo, estudar Deus, e ao mesmo tempo estudar o mecanismo de relação entre os homens. Esse é o papel das religiões. Até então. Mas a religião do futuro é a religião que promoverá a iluminação do indivíduo pelas expressões do amor, que precisa ser debatida filosoficamente e constatada cientificamente. Então, espiritismo é a ciência da vida, porque o espiritismo fala da nossa relação com os espíritos e o espiritismo também fala da nossa relação conosco mesmo, porque somos espíritos. Nós temos uma personalidade que está aqui que chama João Maria. Mas na minha essência existe um espírito que não tem nome. Ele se expressa de uma forma energética. Deu aí? Eu estou achando que o tema está meio filosófico e tal, mas a gente tem que colocar o pé no chão para verificar como que se dá na prática. Porque a prática espírita, ela não se circunscreve apenas a conversar com espíritos em reunião mediúnica. Ou lidar com os espíritos fora, né? Porque médium é médio da vida. 24 horas. Inclusive, eu estava conversando com o Júlio, fizemos uma prece aqui hoje cedo para o nosso companheiro conhecido, o médium espiritualista, não espírita. Luiz Antônio Gasparetto, que desencarnou ontem,
Nós fizemos uma prece aqui para ele quando a gente estava conversando sobre a trajetória dele. E um dos aspectos que nós abordamos aqui é exatamente essa dinâmica que ele contribuiu para divulgar a mediunidade. Embora ele não tenha trabalhado em linhas da divulgação do Evangelho. O Evangelho como mensagem, como estudo, ele não divulgou o Livro dos Espíritos, no seu sentido de Kardec. Não foi esse o viés dele. A linha dele foi espiritualista. Foi uma linha de trabalhar psicologia, autoajuda. Agora, e que para muitos pode ter sido até um certo desvio, o que nós não entendemos, porque cada um segue a trilha que a consciência autoriza. Embora a nossa consciência aqui é uma consciência que se pauta no espiritismo e não no espiritualismo, embora o espiritismo também explique o espiritualismo. Fiz-me claro? Eu quero dizer o seguinte, cada um no seu redondo. Não, Casabé, é quadrado. Mas um quadrado não dá, tem que ser redondo. Aí a gente falava para minha filha quando era pequena, minha filha só come direitinho. Assim, não, mas isso aqui eu não quero comer, não. Você coloca no canto do prato. Ô mamãe, o prato não tem canto, o prato é redondo. redondo. Então assim, cada um no seu redondo, cada um na sua dinâmica, cada um na sua dimensão espiritual, no seu ciclo evolutivo. Agora, é necessário nós entendamos que o mecanismo do espiritismo científico, ele tem a ver com a mediunidade, mas ele tem a ver também com as funções orgânicas, porque o corpo é a máquina que nós precisamos para operar com essas energias que o médium, por exemplo, capta do mundo espiritual. E por sinal, nós comentamos também que nós estamos no movimento espírita muito carentes de médiums. Carentes de médiums, nós estamos com fome de médiums. E aí, agora eu vou falar do aspecto, em tese, complexo do vermelho, porque o vermelho é o médium que opera, é o piso que estamos ocupando, é o nosso projeto de vida, é a nossa força de trabalho, é o sangue, é o suor, é tudo isso. Mas o vermelho também, ele fala da fome. Porque se o nosso organismo não estiver produzindo bem, nós vamos ter secura, vamos ter fome, vamos ter inapetência, vamos ter fraqueza. Pegaram aí? Se o nosso psiquismo não estiver trabalhando em bases de harmonização, o corpo ressente. Então nós temos, no movimento espírita, eu vou dizer com muita tranquilidade, nós estamos com fome de médiums. Está fazendo falta. O espiritismo caminhou por uma senda de um espiritismo filosófico, acadêmico. Isso é um desvio. Aonde está o espiritismo do povo? Aonde estão os médiuns que se voltam para atender às necessidades do povo? Nós não podemos ficar circunscritos ao debate filosófico sem a iluminação da prática da caridade. Aí é o aspecto da religião extraordinariamente traduzida nos seus aspectos operacionais do dia a dia. Que é o que vai conferir luz ao indivíduo. Entenderam aí, gente? Então o saber, ele traz fome. Não traz? Porque nós viemos para a FEAC hoje, envolvidos por Kardec e Amélie Boudet. Olha que fomos bem recebidos aqui hoje, não fomos? Vocês gostaram do banner? Ainda tem um ali que está olhando para nós ali em cima. Ali. Tem um outro Kardec ali que o Júlio fala que fica olhando para ele. Aí eu falei assim, então você anda na linha, porque ele está olhando para você. Então vamos pensar o seguinte. Eu fico com medo dele. Vamos pensar o seguinte. Nós viemos para a FEAC porque estamos com fome. Fome de saber. Mas tem pessoas que entram aqui na FEAC com fome, literalmente falando, fome de pão. Por isso que o Chico ficava naquela fila, e ele não era compreendido. Tem muita gente que chega aqui com dava um dinheirinho, dava o pão. Com fome de remédio. Nós temos pessoas aqui com fome de remédio. Nós temos aqui pessoas com fome de médiums.
Ou seja, de instrumentos, mas que sejam capazes de consolar e, pela sua prática, pela sua vivência, esses médiuns apresentarem como cavalos brancos, representarem, ou não vou falar representar porque é complexo, relembrar que o cavaleiro branco está aqui. E esse cavaleiro não abandona ninguém. O cavaleiro branco é o Cristo. Médiuns que traduzam o pensamento dos espíritos bondosos. Médiuns evangelizados. Médiuns evangelizados. Ou desinteressados. Desinteressados, porque evangelizados nós sempre teremos essa fome. Sempre teremos essa fome de evangelho. Entenderam aí, gente? E aí eu conversei com o Júlio, e agora diante das câmeras. Será que nós espíritas não estamos matando os médiuns? Ou os médiuns é que não estão dando conta e estão se desviando? São dois aspectos. Podem ter mais, mas são dois aspectos. No caso Beto, só para te confirmar aí, no caso do médium legitimamente espírita, evangelizado, por que os espíritos batem nessa tecla? Porque nós encontramos no livro dos espíritos que o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino, que é a questão 895. Então o médium legitimamente espírita, evangelizado, ele precisa ser desinteressado, porque senão ele não vai conseguir compreender qual que é a mensagem que o cavalo branco quer transmitir. Eu assisti ontem um programa antigo, chamava Terceira Visão. Passava na Bandeirantes. E esse programa era feito pelo Gasparetto. E na época o Gasparetto ainda era espírita. Ele deixou o espiritismo por opções, enfim. E nessa época, ele como espírita, ele entrevistou um médium que não é espírita, mas um médium muito conhecido e famoso aqui no Brasil, que é o João de Abadiânia. Um médium que que trabalhou na área, na chamada mediunidade de cura, enfim. E práticas que em casas espíritas não são aprovadas como métodos de utilização de terapêuticas com corte, um exercício que tem a ver um pouco com a medicina também. Então, na casa espírita, nós trabalhamos com o passe magnético. Nós trabalhamos com as energias. O passe que na verdade energiza. O passe que manipula energias que podem curar, como ele também o fez, com muita propriedade. Mas o que me chamou a atenção, porque eu assistia esse programa na década de 90, todas as sextas-feiras que passava, né? Eu acho que sim, na Bandeirantes. E o nosso Gasparetto entrevistou o João de Abadiânia. E assim, eu fiquei bem emocionado com a simplicidade do João de Abadiânia. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Então eu estava vendo aquilo ali, estava relembrando experiências que eu tive com ele também aqui em Belo Horizonte. Mas uma pessoa totalmente despojada. A simplicidade do Chico também. O Chico também era uma assim, simplicidade. Não sabia nem articular direito, falar, falando com aquela linguagem assim de uma pessoa bem interiorana. Não é? Ele era, se não me engano, de Goiás, enfim. Ainda, ele não desencarnou. Mas assim, me tocou muito. Me tocou muito. Porque ele, inclusive, quando fala do Chico, ele fala que o Chico é o papa do espiritismo. Bonitinho, né? O Chico nunca foi papa do espiritismo, nem Kardec foi. Mas é a forma dele de entender que está correto, na visão dele. Mas o que nós estamos enaltecendo aqui? É a conduta, é a simplicidade, é a amorosidade, a benevolência, o carinho que aquele homem tinha com aquelas pessoas carentes, pessoas sofridas. E do lado dele estava o Gasparetto,
que foi, sem dúvida alguma, o maior médium de psicopiriografia que eu ouvi atuar. Não é? Você estava se lembrando, ele pintando, com uma mão um pintor, com a outra mão outro pintor, e com os pés outro pintor ao mesmo tempo. Cada pé eram 4 pintores que, através deles, se pintavam. Uma capacidade até hoje incomparável. Mas ele seguiu uma linha de divulgar a mediunidade para o público geral. Mas eu levantei essa questão com o Júlio aqui, porque no movimento espírita nós estamos carentes de médiuns, como tivemos tantos aí para trás. Nós temos regiões do Brasil aí que tem grupos espíritas que não tem reunião mediúnica mais. Que não tem reunião mediúnica. É um espiritismo sem espíritos. Que é um negócio. Então você tem o viés estranho de uma liderança espírita que abafam o surgimento de médiuns. Isso é fato. E você pode abafar de N formas. Criar escolástica para formar médiuns. Tem que fazer curso. O indivíduo tem que fazer 30 anos de curso. Uma vez chegou para mim, ele falou que veio de São Paulo, mudou para Belo Horizonte. Aí me pediu espaço para trabalhar na casa espírita. Eu falei assim, inclusive é o seguinte, eu já queria entrar na reunião mediúnica, eu já queria fazer isso. Eu falei assim, mas beleza. Não, inclusive, se você quiser, eu tenho comprovação, eu tenho um título. Meu currículo. Eu tenho um currículo aqui, eu tenho, como é que chama? Diploma de médium. Você tem diploma de médium? Eu falei assim, beleza. Que dia que eu começo? Eu falei assim, você já começou. Como assim? Você está conversando comigo. Você está chegando na casa espírita, meu amigo. Não, mas é a reunião mediúnica, eu falei, aqui é a reunião mediúnica, não é não? Os espíritos estão aqui. Então, já que você é um médium assim tão expressivo, né, com tanta bagagem, começa a se intercambiar com os espíritos aqui nas tarefas mais simples. E entra aqui como qualquer um entrou. Porque você não tem privilégio, não. Porque médium, para mim, canudo e não ter canudo. O Chico nunca se diplomou como médium, ele sempre dizia que estava em processo de educação mediúnica. O Divaldo Franco, que optou pela mediunidade mais da fala, o tempo todo ele nos convida a sermos humildes e educarmos a nossa mediunidade. E tem médium aí entra o problema outro, que existe o exagero para abafar o médium, e existe também um mecanismo do médium que não suporta as pressões do mundo atual e se desviam. Saem do contexto. Entenderam? E nós conhecemos muitos aí na história do espiritismo que tinham tudo para darem belos recados, mas não suportaram a pressão. Porque não é simples seguir Jesus. Não é fácil você se curvar como médium para que os espíritos utilizem do seu mecanismo mediúnico para atender. Porque geralmente a gente tem uma tendência a querer ser atendidos. Nós não nos preocupamos em servir. Nós vamos voltar aqui para esse contexto aqui. Denise, você tem participações aí para trazer para nós? Como é que está aí o chat? Tem vários irmãos participando conosco. A Vânia aqui de Belo Horizonte, Ana Rogéria de Caicó, Rio Grande do Norte, Jardel de Blumenau, Santa Catarina. E a própria Vânia, ela fez um questionamento referente à espada que você disse no início do estudo. Ela perguntou, a espada significa, no caso do estudo, né, que a gente está fazendo, a luta interna, a morte dos nossos vícios? Pode significar isso? Ok. Que mais algum? O pessoal aí, como é que tá? Os nomes, sim, os chats, por favor. A Marinalva, do Rio de Janeiro, veio complementar também. Qual o cavalo que representa o medo? Foi uma outra pergunta dela. E o Daniel Rosa, de Assis de Goiás. Haveria uma conexão do nosso estudo, né, com as leis morais da destruição e do progresso, em seguida contidas no Livro dos Espíritos por Allan Kardec? Teria essa relação? Sem dúvida. Então, a gente percebe aqui que as questões estão já tendo, todas elas já estão sendo bem dinamizadas na própria dinâmica do trabalho, né? Na própria expressão das ideias. Mas vamos organizar aqui no seguinte sentido. Júlio, então o cavalo branco, eu estou até me reportando aqui ao estudo do Honório de janeiro de 2001, então a gente fez uma síntese aqui. O branco
ele está relacionado com a espada, o vermelho com a fome. Ficou clara a questão da fome? O vermelho é o cordeiro é Jesus. Fome como... Quando nós falamos em fome, vamos lembrar de desejo. Aspirações. Não, o próprio desejo imperioso da carne é a fome. Aí nós não vamos entrar no mérito, porque quando a gente coloca a fome como desejo, todo mundo vai entender. Uhum. O elemento tem um desejo, é uma fome manifestando. Tá. Ele tem que saber que hora que ele vai poder aplicar, vai poder atender aquele desejo. Tá. Então nós falamos do preto como a manifestação da morte, né? Quando ela é acionada pela luz branca. E é interessante que, como o amarelo, tudo isso aqui vai definir incômodos, despertamento das feras. Então nós temos as feras interiores, mas também existe um mecanismo reativo das feras de fora. Fera de fora. As feras de fora. O Honório, naquela época, ele falou muito dos ambientes. Que os ambientes eles representam muitas vezes febre, virose como resultado. Então, como nós nos vinculamos em determinados ambientes, porque nos afinizamos com eles, concorda? Uhum. Por eleição. E este ambiente ele pode proporcionar para nós, em tese, não o que a gente quer como resultado. A gente quer como causa. Então você vai para o ambiente para fazer alguma coisa. Mas nem sempre nós estamos dispostos a receber o impacto daquilo que nós procuramos. Você vai para o ambiente para atender uma fome. Você vai para uma fome, exatamente. Mas chega lá, naturalmente, a partir do momento que você vai saciando, você vai ter respostas que o ambiente oferece por característica. Isso é importante a gente entender. Porque muitas vezes a gente lida com um fenômeno e desconhece a causa dele porque não queremos conhecer a causa. O efeito está te dizendo, mas aqui foi opção sua. E por isso, o que ocasionou esse problema agora está lá atrás. Então, para continuar naquela roda complexa da repetição, a gente se fecha os olhos para as respostas da vida. A escolha, quando ela é deliberada para caminhar nos planos das complexidades, nós teremos como resultados a fome, a peste, a febre, a doença. Estão de acordo? Então esse é o aspecto como efeito, que vai nos convidar para trabalhar no sentido de reajustar. Então, eu gostaria de dizer o seguinte. Na nossa linha da reencarnação, nós temos os aspectos, vamos chamar, da evolução, que vai definir para nós a questão do livre arbítrio. À medida em que nós vamos crescendo na evolução, nós vamos ampliando a nossa capacidade de escolher. Então, nos reinos, ou na dinâmica da retaguarda, nós não tínhamos, vamos dizer assim, propriamente o livre-arbítrio. Porque estávamos, portanto, em estágios inferiores. Com isso, a dinâmica da lei de causa e efeito, ela vai funcionando à medida em que nós progredimos, no seu sentido de se libertar dela ou de estar aprisionado dentro dela. Então, o animal, ele não tem livre-arbítrio, no sentido moral. Mas o animal está movimentando suas forças para se alimentar, para procriar, para evoluir.
Então ele, nessa faixa inferior, ele é impactado pela questão do determinismo. Me empresta o outro pincel aqui, que senão vai ficar confuso. Vermelho. Então nós temos aqui o livre-arbítrio e temos a questão do determinismo divino. O determinismo é o impacto que vai impulsionar o indivíduo para evoluir. Então vamos chamar aqui de o determinismo. Ele é a força que impacta. No sentido contrário, o livre-arbítrio representa o sair desse plano fechado para alçar voos ao inimaginável, que nós vamos trabalhar aqui como o futuro divino, Deus. Certinho? Então, enquanto nós estamos em faixas da retaguarda dessa evolução, nós necessitamos de uma intervenção exterior, que é a chamada colaboração. Lembra que nós conversamos sobre isso, Júlio? Sim. Então, quanto menos evoluído, mais precisamos de colaboração, que vai determinar o que devemos fazer. Certinho? Quanto mais caminharmos, vai se abrindo as perspectivas de escolha, e essa colaboração toma uma outra dinâmica. Ao invés dela ser coercitiva, ela passa a ser apenas inspirativa. Ela induz e, ao mesmo tempo, ela colabora. Certo? Então nós temos o cavaleiro branco, que representa a dinâmica da misericórdia divina, que nós vamos chamar de colaboração. O pensamento do Cristo, o leão da tribo de Judá, ele existe para dizer assim: caminhe, gente, eu estou com vocês. Só que numa condição inferior, ele tem que colocar uma coleira no cachorrinho. Você não coloca? Para você sair com um cachorrinho na rua? Mas um cão que já está num processo de educação, ele já não precisa da coleira. Ele responde ao comando do seu dono. Certo? Ao atingir essa faixa de evolução consciente, nós vamos como que naturalmente abrindo mão da colaboração de fora, e a gente precisa de trabalhar essa colaboração no campo interior. Seja mais explícito. Antes eu precisava de alguém para falar assim: vai para o centro, você está precisando receber um passe magnético. Agora eu já não preciso mais desse alguém falando que eu preciso do passe. Eu já estou aqui dizendo assim: está na hora de estudar o Evangelho. Aí a gente começa a estudar o Evangelho. Aí daqui a pouco não vai precisar mais de ninguém falar que a gente precisa de estudar o Evangelho. O cavaleiro branco, ele já começa a nascer dentro da gente. Aí vai virar para a gente e falar assim: olha, agora tem que fazer isso. Né? Isso é a nossa consciência. A consciência vai falar assim: você precisa ser paciente. Ai, meu Deus, tem que ser paciente. Aí surge a morte. Aí o que vai acontecer? Quando surge a morte proporciona vida, necessidade de ressurreição. Aí vai surgir o cavalo amarelo. O cavalo amarelo é você querer mudar, sair da inanição, sair do caixão, sair do hospital para ir trabalhar nas tarefas. Quando você sair para trabalhar, vai ter uma reação contrária, que é o cavalo amarelo, que vai dizer assim: olha, você está querendo ser melhor, você está querendo caminhar na direção do cavalo branco, mas tem muita febre, tem muita peste, tem muita fome, que você precisa de aprender a lidar com ela, porque é a resposta da vida. Aí o Honório, naquela época, citou um exemplo que eu vou trazer aqui agora. Eu reservei ele para o final. Uhum. Ele deu o exemplo da Lívia. Vocês conhecem o livro 2000 anos? Ah, gente, tem que ler. Eu deixo sempre para o final as histórias, né? Porque aí a gente mexe mais com as emoções. Vocês estão lembrados do que aconteceu com a Lívia no livro 2000 anos? Ela ficou 25 anos longe, sem poder conversar com seu querido
companheiro, estão lembrados? Mas nesse processo aí ela se torna cristã e ela começa a se preparar. A gente lê a história, a gente fica assim, meu Deus, mas como que a Lívia suportou? Na verdade, o exemplo da Lívia, ele causa morte na gente. Porque ela estava lá, embora sofrida, mas ela não estava morta. Estava bem. Ela estava viva. E é tão interessante, porque onde que a Lívia vai se fazer pulsante, vibrátil? Cuidando da filha. A filha não estava doente. Agora é interessante, porque depois que a filha cresce, o marido tira a Flávia dela. Vocês estão lembrados dessa história? Por quê? O senador Públio Lentulus vai educar a Flávia. Então ele interna a Flávia dentro do escritório com ele. E cria uma dificuldade de relação entre a Flávia e a Lívia. Ele inclusive amolga o psiquismo dela para ela entrar nas linhas do orgulho romano. A Flávia é o Chico Xavier que vocês conhecem na atualidade. Na época, o Emmanuel disse, está escrito no livro, o povo não, nós lemos e não vemos, que ele diz assim, que a Flávia, pela aparência, era a Lívia. Ou seja, ela era igualzinha a Lívia, mas pelo coração ela era ele. Orgulhoso. É isso que ele quer dizer. Porque se ele está dizendo que ela era igual a ele não vai falar que ele era um santo, que ele era uma maravilha. Uhum. Se ele fala um coração, ou seja, o sentimento, os interesses, questão 895 aí que você colocou. O que você falou aí dela? É que o apego aos bens materiais é sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais se apega aos bens deste mundo, menos o espírito compreende sua destinação espiritual. Então, quando aparece a febre é porque tem uma desorganização, não é isso? Então, a febre que a gente lá atrás falou que representam as feras, são as feras que nós encontramos dentro da gente, mas também que existem lá fora. Que são feras que, na verdade, representam uma reação em cadeia a um processo de uma fome que nós queremos saciar, que é a fome, no seu sentido positivo, de melhorar, de progresso. Porque, em tese, as nossas feras estão adormecidas, mas nós precisamos lidar com essas de fora para acabar de matar as feras de dentro. Aí a gente estava conversando outro dia, né? E muitas vezes a gente fica chateado. Tristonho, melancólico e reclamante. Porque fulano não nos compreende. Observemos. Isso em casa espírita é muito comum. O crítico de plantão, ele fica com a lança, com a flecha. Aonde que aquele que ele quer acertar? Não é a seta do cavalo branco? Não é a seta do cavalo branco, não. É a seta que vem da peste negra. É o corcel negro. Aqui é o corcel negro no sentido negativo. Ok? Então, aí monta o cavaleiro no corcel. O corcel negro é o problema que ele tem com aquela pessoa. Essa pessoa que ela vai alvejar a vida inteira, em todos os momentos que ela olha, te conheço. O indivíduo está querendo melhorar. Ele está com fome de progresso. Ele quer beber nas fontes do Evangelho e praticar o que Jesus ensinou. Mas ele vai encontrar as reações. Porque ontem ele semeou ilusão, orgulho, treva. Hoje ele está disposto a semear a luz do Evangelho. Mas a luz, ela vai se propagar para aqueles que estão também querendo, que estão necessitados de Evangelho, mas ela também vai atingir aqueles que estão na órbita operacional do indivíduo, no que remonta às complicações dele do passado.
Então ele faz luz, e alguns ficam emocionados, alguns entram na ambiência, dão as mãos e vamos junto. Nossa, você está fazendo um bom trabalho. Poxa, que bom, você me ajuda. Isso tudo tem a ver com o mecanismo, tá? Tudo tem a ver com o mecanismo. O estímulo. O estímulo tem a ver com o trabalho. Vocês aqui, compondo essa equipe, para a realização desse trabalho, tem um fator luminoso extraordinário. E essa luz, ela faz vocês operarem o cavalo vermelho no sentido positivo, de terem fome, mas ao mesmo tempo se sacrificarem. Essa luz do cavalo branco vai estimular para que o cavalo preto que a gente traz comece a ser utilizado para nos trazer para o centro. Ou seja, a força que antes você usava para complicar é a mesma força que agora você vai usar para salvar, para resolver. As pestes, as feras, o demônio, o inferno, portanto, serão manifestações naturais dos ingredientes que nós semeamos no passado. Então, o indivíduo que está aqui fora, ele não sabe o que está acontecendo na sua intimidade. Ninguém nesse mundo dimensiona o seu esforço. Ninguém. Alguém pode até falar assim, poxa, mas você está lutando, hein? Aí você costuma dizer assim, só Deus sabe como. Esta expressão é uma das expressões mais sábias do dito popular. Só Deus sabe o que eu estou passando. Só Deus sabe a minha luta. Porque é só Ele mesmo. É só Ele. É só a sua intimidade também que reconhece isso. Mas é mais Ele. Porque Ele não está favorecendo vaidades. Não, Deus não. Nós favorecemos vaidades. Ah, eu estou sofrendo tanto. Mas ninguém nesse mundo lá fora sabe. Então você está aqui. Você está limpando a casa. Outro dia eu escutei isso, Cláudio. Escutei isso. O indivíduo sentou na mesa mediúnica. Sentou na mesa mediúnica. Espero que médiuns humildes ouçam o que eu vou dizer. Porque isso é uma mensagem para todos nós. O médium entrou aqui na FEAC, sentou para participar da reunião mediúnica, virou para o outro e falou assim, mas que mesa empoeirada. O companheiro me contou sem querer, não foi fofoca. Porque fofoca eu dou a martelada do Thor na ponta do dedinho do indivíduo que vai dedurar o outro. Ele soltou sem querer. Eu não falei nada, é óbvio, eu gosto de falar em público. Porque aqui eu não estou dando nome. Mas eu estou trabalhando como recurso para a gente pensar. Espera aí, a mesa está empoeirada? Como assim? Trabalhador de Jesus? Jesus prescinde desse trabalhador. A mesa está suja? Ó, gente, tem uma poeira aqui que a pessoa que limpou esqueceu de limpar, ela não viu. Onde tem um pano? Quando eu falar mesa está empoeirada, isso vai trazer para mim fome, peste, morte, inferno. Porque eu estou criando isso para mim. Então as feras que a Lívia enfrentou, na história que o Emmanuel narrou, ela, inclusive, chegou a ser morta. Ela morreu no circo máximo, no meio às feras, leão, as feras africanas, gladiadores, chamas, feras que ela enfrentou. Ninguém em sã consciência pode dizer que ela estava ali extremamente bem, segura. Possivelmente sim, porque pela conduta dela, a gente pode subentender que ela estivesse enfrentando aquilo com muita coragem. Serenidade. Muita serenidade. Se ela, olha o que eu vou dizer, porque qualquer afirmativa sobre o comportamento, quem fulano é, o que ele pensa, é especulação indevida. Ninguém tem autoridade para falar sobre a posição espiritual de alguém ou o que ele pensa.
Mas se ela estava numa condição de muita coragem e serenidade para enfrentar as feras lá de fora, é porque um dia ela enfrentou as feras de dentro. Ou ali, vou mudar agora a verbete, né? Ou ali ela estava diante das feras de fora, ela estava se capacitando ainda mais para enfrentar as feras que estão à nossa volta. Esse é o trabalho dos missionários da luz. Ficou claro? Quer falar, Cláudio? Passa para mim, dá o microfone. O assunto hoje pegou. Eu estou tentando organizar aqui os cavalos e os cavaleiros, né? Não é fácil, não. E eu tinha percebido que o cavalo branco, quando você começa a se aproximar, fazer um movimento de busca, ele faz surgir o cavalo preto no sentido de uma reação interna. E pelo que eu vi, o cavalo amarelo, ele também é uma busca, fome do saber, de mudança, de transformação. E que você, nessa caminhada, nesse exercício do cavaleiro amarelo, você também vai fazer surgir essa face de descontentamento anterior, que você vai ter que ir lidando com ela e superando ela, né, com esses recursos que você trouxe do cavalo branco. Então, assim, eu estou tentando elaborar isso de uma forma mais retilínea, né? O cavalo amarelo é a busca do saber, é a busca da transformação, que vai fazer nascer, são as aspirações. Tem a ver com o cavalo vermelho. O cavalo vermelho, quando Então, fala fome, é o vermelho. Lembra do sangue? Sim. Associa com o corpo. Então é o vermelho. O cordeiro se alimenta para ele ficar potente, certo? O cavalo preto é o que está adormecido em fase de despertamento, ok? O cavalo amarelo é o processo que é a reação a todo esse movimento. Por isso é que nós associamos o cavalo amarelo com a febre. Ao vermelho. Ou seja, a reação. Então, se você, as feras de fora representam, simbolizam todo um processo que está acontecendo interno de busca de melhoramento. Então, na verdade, a febre conta que tem uma disfunção, mas ela também, o organismo está em busca de superar o que está desnivelado, desconjuntado, desarmonizado, doente. Então, na verdade, a febre não é a doença. A febre está contando que tem a doença. Entendeu? O inferno, o que é o inferno? Não é um estado de alma? O inferno, na verdade, é o resultado, ou seja, é a reação de tudo que nós fizemos. Então, quando a Lívia, por exemplo, está com serenidade, agora vamos trabalhar no sentido retilíneo materializado. Quando a Lívia trabalha a serenidade para enfrentar o circo máximo, ela está desativando a inferioridade ou a ferocidade interior. Calma. Vamos com calma. Ferocidade interior significa que nós estamos numa luta constante. Existe uma fera aqui dentro. Então, quando eu estou saindo com um cavalo vermelho para trabalhar, sangue, suor, lágrimas, na terra é bater, é construir, é levantar, é lavar. No céu, no mundo espiritual, na verdade, o trabalho é desativar o que complica, a ferocidade, o que nos impulsiona a sermos arbitrários, inconsequentes, violentos. Essa é a ferocidade que nós estamos desarticulando. Então o médium que cala para o espírito falar, ele está o quê? Domando a persona dele. O indivíduo está aqui para dar um passe no outro.
O indivíduo está recebendo o passe, ele costuma virar e fazer um passe seu é muito ruim. Soltou a fera. O que está Soltou a sentado fera. lá soltou a fera, não foi? Soltou a fera interna. Mas o passista, quando ele receber esse tapa na cara, ele vai ter a oportunidade de ou deixar que a fera dele venha para fora, ou ele vai desativar essa fera. Como é que ele vai desativar? Ele vai trabalhar a serenidade, não vai? Mas no meio de uma pancada na cara, como é que você trabalha a serenidade? Abençoando quem bateu. E em alguns casos, saindo do ambiente. Porque senão ele te mata. Em outros casos, muda de conversa. Põe outra pessoa na frente para fazer. Mas se prepare que amanhã você vai ter que enfrentar uma cena assim. É assim que nós vamos desativando. Eu costumava dizer com as equipes que trabalhavam com a gente de campanha do quilo, que sai recolhendo alimentos para distribuir para pessoas necessitadas, enfim. Eu dizia o seguinte, que o grande desafio de quem faz campanha do quilo não é voltar para a casa espírita com a sacola cheia de alimentos. Não é esse. Muito bem, Cláudio. Eu vou na sua vibe aí. É voltar para a casa espírita com a sacola cheia de desaforo. Eu tomei uma cusparada no rosto uma vez, quando eu bati na casa de um indivíduo, ele era de outra religião. Aí ele abriu, olhou para mim, chegou perto e cuspiu na minha cara e falou assim: eu já falei que não quero ver espírita na minha porta. Ah, que aprendizado. Certa feita eu trabalhava na equipe no Grupo Sheila, fazendo sopa para os amigos da rua. Tinha uns 200. Quando eu comecei a tarefa empolgado, eu ficava lá, fazia o evangelho, comentava, ajudava na cozinha, picar cenoura, cebola. Eu fiquei fera aprendendo naquela época. Me dá cenoura, cebola para picar que eu sou fera. Foi naquela época. Foi desativando a fera interior. Vai ficar fera cortando cebola. Até que um dia, um espírito muito querido, que eu não cabe aqui dizer quem, uma pessoa muito querida, a gente estava chegando no momento de servir a sopa, que era o último estágio. Ele disse assim para mim: hoje a sua tarefa é tomar a sopa com eles, não é de servir. Como é que é? Sim. E sente ali, do lado daquele companheiro que ele vai te acolher muito bem. Era uma fila de uns 200. Tinha uma mesa comprida. Eu sentei no meio deles. Foi simples, não. A turma não tomava banho. Não dava pra gente dar banho em todos. O cheiro... era difícil. Não é muito dos agradáveis. Aí o benfeitor falou assim: tome a sopa. Não foi fácil. Esse que ele disse que ia me acolher, na hora que eu estava lá com dificuldade na sopa, ele me cutucou e falou assim: você quer pimenta? Eu falei assim: quer acolhimento, você quer pimenta? Era meio-dia, um sol que Deus dava, era um sol para cada um de nós mendigos. Um sol para cada um, uma suadeira tomando sopa. E ele: você quer pimenta? Ok. Foi por aí que eu fiz amizade com eles. E passei toda terça e quinta durante uns 3 anos a tomar sopa com eles. E aquele cheiro para mim foi superado. Venci o meu orgulho. Venci uma série de coisas que estavam necessitadas de serem trabalhadas por mim. E depois, um estágio que nós pensamos a trabalhar, de sorte a tratá-los em outras bases. Então, Júlio, nós combinamos, e não podemos deixar de falar, que nós, em termos de febre amarela, né, da febre cavalo amarelo, nós temos também a citação que o Honório fez sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Que enquanto na Terra ele cuidava da febre
das doenças como médico. E no mundo espiritual ele passou a tratar do processo da doença da alma, que a gente chama de terapêutica da desobsessão. Visando a saúde do indivíduo, nós podemos analisar as características das feras que cada um de nós traz e que precisa de ser domesticada. A mensagem é para sermos humildes. Palavras finais, Júlio. A minha palavra final vai ser a citação aqui da resposta dos Espíritos à questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Então, qual que é o segredo? Desenvolver virtudes. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Repete, a virtude, só o final. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então a virtude está em segurar a onda. Segurar a onda. A luta. É o que a Vânia trouxe para nós como pergunta. A luta. A espada, na verdade, é a palavra que vai se transformar em virtude. Como a palavra se transforma em virtude? Pela resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então tem o mau pendor, tem que trabalhar, tem que lutar. A luta da reforma íntima. A reforma íntima. Agora, reforma íntima, e eu vou encerrar novamente, agora me veio a imagem novamente do espírito do Gasparetto. Agora é espírito, né? Que ele possa ser acolhido no mundo espiritual com muito carinho pela espiritualidade e que ele possa, nesse momento, entender a importância de ser o cavalo. O cavalo de verdade, aquele que cala a própria voz. E que nós, outros, possamos entender esse processo. Que precisamos de nos libertar da culpa, do medo, da insegurança. Então, se existe culpa, existe um fulcro que está nos atraindo. Isso é um mau pendor. Não fica pensando no mau pendor de fora, não. É o mau pendor de dentro. Então, o derrotismo é o mau pendor. A baixa estima, a baixa autoestima é um vício. Então o espírito nasceu para brilhar. Nós estamos aqui no Apocalipse para ir trabalhando com as medidas, sem danificar o vinho, o azeite, mas trabalhar devagar na chamada quarta parte da terra. Nós temos que entender que cada momento é um momento específico de trabalhar aquele assunto, que de vez em quando a gente vai ser convidado para uma outra quarta parte, que é um outro assunto. Não podemos ter a pretensão de trabalhar tudo ao mesmo tempo. A ideia da balança, a ideia das partições, do percentual, é um ensinamento para a gente de um valor especial. Ser humilde não é só ouvir o outro, não. Ser humilde é reconhecer os limites e adquirir sabedoria para trabalhar com eles. Eu dei o exemplo do médium que reclamou da mesa com poeira. Se é um exemplo negativo para nós, se ele incomodou alguém aqui, que a gente, ao invés de ficar esperando que alguém limpe, que a gente assuma a tarefa de limpar a mesa toda semana. Eu lembro quando fizemos amizade com o Arnaldo Rocha, eu falei para o Arnaldo, vamos conversar, me conta a história sobre o Chico. Aí surgiu o livro Chico Diálogos e Recordações muitos anos depois. Eu me recordo que o Arnaldo chegava todo dia na União Espírita Mineira, na sala 24, as cadeiras tudo amultuadas, porque era uma sala multiuso.
Aí o Arnaldo arrumava a mesa, as cadeiras. Conheço etc. muito essa sala aí. Aí, eu vendo aquela cena, falei assim, tá aí. Eu vou chegar mais cedo e vou arrumar isso pro Arnaldo. A primeira semana eu cheguei mais cedo, arrumei tudo. Eis que chega o horário do Arnaldo. Ele tinha uma sacolinha de plástico carregando o livro dos Espíritos, Evangelho, a canequinha de água dele, de alumínio, que ele bebia. Aí na hora que ele entrou, ele teve uma surpresa, ele deu um sorriso, olhou para mim, não é assim que arruma não, eu vou te ensinar. E eu falei assim, me ensina. Semana seguinte, não está ainda do jeito que eu quero não. E eu falei assim, então vamos lá. Passou um tempo que ele já não falou mais nada. Eu agradeço muito a Deus de ter conhecido aquele homem, porque ele era honesto. O espírita precisando ser honestos. Tem muita gente posando de bonzinho. Tem muita gente querendo vender imagens. Isso é falácia. Nós estamos aqui para sermos honestos. Cada um tem os seus limites. Eu não estou aqui no Centro Espírita para vender imagem para ninguém. Nós estamos aqui no Centro Espírita para estudar e reconhecer que todos somos aprendizes e, graças a Deus, abraçados pelo amor de Jesus. Isso que para nós é válido. Eu gostaria de agradecer a todos por estarem presentes. Na próxima semana nós vamos abrir o outro selo, tá bom? Combinado? Superou isso aí. Nós vamos abrir o próximo selo. Nós vamos trabalhar o versículo 9. Eu gostaria de agradecer aqueles amigos que estão em seus lares, através do YouTube, do Facebook, os amigos da Rede Amigo Espírita. E hoje nós vamos pedir que a Regina, faça a prece por nós final e me despeço desejando a todos um belo final de semana. Muito obrigado, valeu.